Olá e bem-vindos a mais uma das nossas explorações visuais. Hoje temos pela frente um tema que é absolutamente fascinante e profundo. Vamos falar de algo que afeta quase toda a gente, muitas vezes sem sequer darmos por isso. As feridas da nossa alma e os mecanismos brilhantes, mas cansativos, que criamos para nos protegermos. Para começarmos, pensem nas feridas emocionais como se fossem uns óculos invisíveis. Uns óculos que todos nós fomos obrigados a colocar quando éramos miúdos, simplesmente para conseguir sobreviver a dores que ainda não conseguíamos processar. O grande problema é que nós crescemos, tornamo-nos adultos e esquecemos-nos de tirar os óculos. Hoje, eles funcionam como um filtro que distorce completamente a forma como vemos o trabalho, os amigos e, claro, a nós próprios. Mas calma, a boa notícia é que podemos aprender a tirá-los. Vamos a isso? O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos abordar 5 pontos. 1. O que são as feridas. 2. A máscara do fugidio. 3. Os sinais no nosso dia-a-dia. 4. As 4 camadas da libertação. E 5. O diálogo interno regulador. Avançando já para o ponto número 1. Afinal, o que são estas feridas? E como é que nos colocam em piloto automático? A verdade nua e crua é que passamos grande parte da nossa vida a reagir. Estamos em piloto automático, a usar um sistema de sobrevivência infantil que, por alguma razão, nunca foi desativado. Mas há uma coisa que é crucial percebermos logo à partida. Estas feridas não são a nossa essência. Imaginem uma árvore que cresceu torta, porque havia uma grande pedra no caminho. A torção da árvore não é a árvore, certo? É só uma adaptação fantástica para contornar um obstáculo doloroso. A ferida é exatamente essa torção. A nossa autenticidade continua lá, intacta, debaixo de todas estas camadas de proteção. Isto leva-nos ao ponto 2, a máscara do fugidio. Vamos mergulhar na ferida da rejeição. Quando sofremos a ferida da rejeição, criamos imediatamente um escudo, a máscara do fugidio. A lógica por trás disto é inconsciente, mas é rapidíssima. Basicamente, o cérebro diz-nos: se eu desaparecer primeiro, não me podem magoar. E, por favor, não vejam isto como cobardia, não é? Trata-se de uma inteligência de sobrevivência brutal que vem lá de trás. Uma criança que sentiu que era um peso, aprendeu que se ocupasse menos espaço, estava mais segura. Aprendeu que sair de cena doía muito menos do que ser deixada para trás. Mas vejam bem o peso desta frase. A máscara protege, mas também aprisiona. É um paradoxo um bocadinho cruel, não acham? Porque nesta tentativa desesperada de evitar a rejeição a todo custo, a pessoa afasta-se, esconde-se. E o que é que acontece? Impede que se criem ligações reais. Sem essas ligações, o sentimento de solidão dispara e o cérebro conclui: vês, eu sabia que não encaixava aqui. Foge-se da rejeição, sim, mas no processo acaba-se por rejeitar a própria possibilidade de ser amado. E na prática, vejam como este distorce a realidade. De um lado, o evento objetivo. Um amigo cancelou o jantar porque estava exausto. Um facto neutro. Mas a mente de quem tem a máscara do fugidio? Bem, essa entra em parafuso. Passa a noite a pensar: isto foi desculpa, estão fartos de mim, eu sabia. A ferida fala sempre mais rápido e muito mais alto do que os factos reais e convence-nos, sem margem para dúvidas, de que a nossa paranoia é a verdade absoluta. Passando ao ponto 3, e os sinais no dia-a-dia. Como é que identificamos esta fuga na nossa rotina? Falar em fugir não quer dizer sair a correr de uma sala a meio de uma reunião. Os mecanismos são muito mais subtis. O perfeccionismo extremo no trabalho, por exemplo, muitas vezes é só a necessidade de entregar algo tão imaculado que evite a mais pequena hipótese de crítica. Ou encolhermos-nos fisicamente na cadeira. Ou aquele hábito banal de dizer tanto faz. Sabe quando alguém diz sempre tanto faz para escolher um restaurante? É fascinante e um bocadinho assustador perceber que apagar os próprios gostos pode ser um silencioso ato de fuga emocional só para não desagradar aos outros. O que nos traz ao ponto 4, as 4 camadas da libertação. Como é que damos a volta a isto? A libertação não é de todo um truque de magia onde a ferida desaparece. É um processo. E começa logo na primeira camada. A consciência sem julgamento. É só notar o impulso de fugir e pensar: Ena, lá estou eu a entrar em modo de fuga outra vez? Interessante. É sermos uma testemunha curiosa de nós mesmos. Se nos começarmos a julgar ou a culpar, adivinhem, estamos apenas a rejeitar a nossa própria ferida e a repetir o padrão original. Na segunda camada, temos de ir à origem. A ferida forma-se normalmente muito cedo, muitas vezes na relação com o progenitor do mesmo sexo. A ideia aqui não é apontar o dedo ou culpar os pais, mas sim percebermos como é que a nossa versão criança interpretou as coisas. Temos de perguntar a nós mesmos o que é que aquela criança precisava tanto de ouvir e nunca ouviu, e agora como adultos oferecermos essa resposta. A tua existência não é um peso. Tu tens o direito de estar aqui.
Depois, a terceira camada, que exige ação pura e dura. Interromper o padrão. Se alguém não responde a uma mensagem e o instinto é pensar detestam-me, experimentem esperar 24 horas antes de tirar conclusões. No trabalho, em vez de cederem ao tal perfeccionismo, experimentem partilhar uma ideia que ainda não está 100% acabada. É suportar aquele desconforto agudo de não fugir imediatamente e perceber que, olhem só, o mundo não acaba se formos imperfeitos. E, finalmente, o ponto 5. O diálogo interno regulador. A ferramenta para o calor do momento. O que é que fazemos no exato segundo em que a dor ataca e apetece-nos desaparecer? Usamos estes 5 passos. Primeiro, reconhecimento gentil. Ok, a ferida foi ativada. Segundo, permissão. Deixamos o desconforto estar no corpo. Terceiro, e isto é vital, segurança. Lembramos o nosso cérebro de que hoje somos adultos e estamos seguros aqui e agora. Quarto, escolha. Lembramos-nos de podemos abrandar. E quinto, validação profunda. Dizemos a nós mesmos que, dadas as nossas experiências passadas, faz todo o sentido sentir isto, mas que agora sabemos cuidar de nós. E é aqui que chegamos à quarta camada da libertação de que falávamos. Aprender a existir. Porque a grande verdade é que a cura não se faz num quarto escuro a ler livros de psicologia. A cura acontece na vida real, no meio da confusão das relações humanas. Acontece quando, em vez de fugirmos ao primeiro sinal de desconforto, escolhemos ficar. Cada vez que escolhemos ficar e ocupar o nosso espaço sem pedir desculpa, estamos literalmente a reescrever o nosso sistema nervoso. Para terminar esta nossa exploração, gostava de deixar uma pergunta para levarem convosco ao longo dos próximos dias. Antes de reagirem numa discussão, antes de desistirem daquele projeto que vos entusiasma, ou antes de dizerem o habitual, tanto faz. Parem e perguntem. Neste momento, estamos a agir conscientemente, baseados na pessoa que somos hoje, ou estamos só a reagir pelo medo da ferida do passado? Acreditem, existir com todas as vossas falhas e virtudes é um direito absoluto e não precisam de pedir licença a ninguém para isso. Mantenham a curiosidade, sejam gentis convosco e até à próxima análise.